Leitura referente ao dia 2 de abril. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 81. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. Vou repetir o versículo 61. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, Ramote e os seus arrabaldes, Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Ucoque e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, Quiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, Quedimote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, Maanaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes. Josué, capítulo 21, do versículo 43 ao versículo 45.
Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 34. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, portanto, tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe,
de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça, que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo.
Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Então, como a tribo de Ruben e a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés não entraram na terra de Canaã, mas ficaram antes do Jordão, daquém do Jordão, então eles construíram um altar do modelo do altar que estava, o qual Israel oferecia sacrifício de holocaustos a Deus em Siló. Mas eles ouviram dizer que eles estavam com outro altar, tendo alguma adoração a algum ídolo. Então eles vieram para combater com eles, ou então que eles atravessassem o Jordão e fossem para Canaã com eles. Mas então eles explicaram que eles apenas fizeram aquele altar para ficar como modelo, para provar às 10 tribos e meia que eles também adoravam o mesmo Deus, apenas os separava o rio Jordão. Então, aqueles homens, aqueles príncipes, o sacerdote veio, ouviu a verdade e voltou com a resposta para Israel. Às vezes acontece estas coisas hoje entre nós. Ouvimos uma informação pela metade. E sempre quando alguém informa ou fala alguma coisa para promover uma dissensão, uma contenda, nunca esclarece a verdade. Então, eles foram lá, confirmaram a verdade, e essas 2 tribos e metade da tribo de Manassés não estavam com altar idólatra. Eles apenas queriam ali um modelo, um testemunho que eles adoravam o mesmo Deus. Essa pequena explicação só não posso falar mais porque toma muito tempo. Espero que você esteja entendendo. Juízes capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 19. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que,
falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras nem do seu duro caminho. Juízes capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Josué, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 16. Então, ouça Josué, capítulo 23, do versículo 1 ao 16. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até ao mar grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até ao dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto,
Guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, rede e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 2 de abril. Eu espero você na próxima gravação. Claro, com certeza será a leitura do dia 3 de abril. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica.